Fala cambada de preá. Está começando agora o Resenha Canina, a resenha de quem vive o mundo real dos cães, na lida diária, no campo, no quintal ou no condomínio. Aqui a conversa é técnica, direta e com quem faz acontecer. E esse episódio chega com o apoio da Vet Growth, suplemento de alta performance para cães que precisam de ganho muscular, reforço imunológico e recuperação. Se você é dono de um cão de guarda, de trabalho ou esportivo, não deixe de conhecer a linha completa da Vet Growth. O link está na descrição. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em 3 temas que todo dono já enfrentou ou vai enfrentar: ansiedade de separação, comportamento destrutivo e cão que puxa no passeio. Para falar sobre isso com base, resultado e experiência de campo, nos recebemos o adestrador Lucão, que trabalha em Brasília com cães de diferentes perfis, de guarda, comportamento e companhia. Lucão, seja bem-vindo ao Resenha Canina. Lucão, vamos lá, cara. A gente sabe que você é um cara super influente e tem muito conteúdo aí no mundo do cachorro. Porém, eu queria que as pessoas conhecessem você por você mesmo, né, cara? Então, responde pra mim. Vamos começar com algumas perguntas sobre você, do primeiro bloco nosso. Como você entrou no mundo do adestramento? Foi algo que planejou ou surgiu por necessidade? Grande Pablo, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. Vai ser um vídeo bacana, tenho certeza. Vou passar o máximo de conhecimento aí para ajudar a galera, tá? E eu entrei nesse meio do adestramento como um proprietário de cães de guarda, né? Na maior parte, eu ainda me sinto assim, né? Um proprietário de cães de guarda que aprendeu a adestrar como consequência de se debruçar e estudar sobre aquilo, né? Então, em 2003, mais ou menos, eu aprendi um pouco sobre cães de guarda no final do Orkut, né, junto com alguns amigos, tentando buscar qual a melhor raça para mim, para que eu tivesse um cão de guarda, né? E aí, minha família sempre teve fila, sempre teve mastim napolitano, a gente trocava os filhotes entre os parentes. E aí, nessa vibe de aprender um pouco mais sobre os cachorros, assim, os cães de guarda, eu fui estudando, e aí surgiu a oportunidade de fazer o primeiro curso, em 2007. Aí fiz o primeiro curso de adestramento, achei fantástico, muita coisa que eu via na teoria ali, que eu lia, eu vi na prática que era muito diferente, né, de coisas que a gente debatia em grupo lá no Orkut. E em 2009 fiz mais curso e depois comecei a fazer mais, né? E depois vieram as opções online, né? Que ajudou a gente a fazer vários cursos estando em casa, que facilitou bastante, né? E aí continuo fazendo, né? Seminários, cursos, coisas assim. Foi assim que eu comecei a entrar no mundo dos cães. Você é da. Só uma pergunta que tá até fora do script que eu lembrei agora. Você é da Uhum. época do grupo Cães de Guarda? Uhum. Sim, sim. Do Henricão, É, do pessoal do Dog Brasileiro. aquele grupo lá foi bem legal, né, cara? Pô, Puta, fantástico, maior saudade daquilo ali. Ainda ontem eu é. estava conversando com o Henricão, o ADM, que era o administrador do grupo. As amizades que a gente faz aí para a vida toda. O João Paulo Papaléu, Mariana Dudek, André Coulter. Eu sou amigo desse De vez pessoal. em quando eu falo com o Portuga. De vez em quando a gente fala, conversa com o É, Portuga ainda. É. falo direto com ele. Tô querendo Direto. gravar com ele, mas o bicho é ruim, né? Porque é É, fuso horário. É. e ele Mas tô também querendo gravar com ele, cara. ele é discreto também, ele é meu É. professor, né? Várias vezes eu mando vídeo dos meus treinos para ele, ele comenta, ele manda vídeos de treinos em Portugal, deve te mandar também, é uma outra realidade, né? Realmente o É. cara é sensacional. Aquele grupo lá, nem tava no planejamento conversando, mas aquele grupo lá, acho que foi um marco aí pra galera, né, cara? Logo que a internet veio, se popularizou, muita gente entrou ali. Nossa, era muita bagunça naquele grupo ali. Era E legal demais. dava para você conversar diretamente com grandes personalidades do adestramento É, naquela época e trocar informações valiosas ali num grupo relativamente pequeno de pessoas, né? Hoje você é. não tem mais um fórum com aquela qualidade, vários campeões brasileiros no mesmo fórum, conversando todos os dias a respeito de cães. Né? Era bem legal.
Vamos lá, Lucão. Teve algum cão ou caso específico que marcou o início da sua carreira? Olha, eu lembro aqui de cara que tiveram alguns episódios, mas um episódio me marcou muito, assim, que foi nesse curso de 2007. Eu via muita gente naquela época falava sobre força de mordida, né? E falava muito que o Malinois era um cão muito leve, que o ideal seria um cão de mais de 30 quilos, que seria efetivo realmente, porque com menos disso o bandido, o invasor, poderia reagir, machucar o cão e tal. E eu tinha aquilo consolidado para mim, né? E aí, até que eu vi lá no curso, tinha um soldado paraquedista que estava faltando serviço para poder fazer o curso. E é um cara que estava no auge assim da vibração lá e pulando de paraquedas, e com arma na mão e guerra e tal. Então era um cara bem resistente assim, né? Não tinha frescura nenhuma. O cara era duríssimo. E aí ele falou com o palestrante, né? Falou que pediu para tomar uma mordida na carne, no braço do Malinois que ele tinha, para poder pegar um atestado, né? E aí o Carlos Souza, que era o cursista, né? O palestrante lá, falou: Não, isso aí vai te machucar demais, não vou fazer isso com você. Ele: Não, pode botar para morder na carne, bota na carne e tal. Aí ele: Não, vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma manga de filhote e aí eu vou pagar essa mordida para você, beleza? Ele: Beleza. Botou a manga de filhote, aí pegou na coleira com alça do Malinois que ele tinha, um Malinois chamado Glock, que era sensacional. O cachorro fazia guarda, detecção de droga, fazia uma obediência incrível. Pegou esse Glock e colocou a mordida assim. Ele nem soltou o cachorro. Quando colocou no braço desse paraquedista, o cara gritava e pedia pelo amor de Deus para tirar, ajoelhou. E aí já tirou, deu o comando de largar. Quando ele tirou a manga de filhote, o braço já estava todo amassado aqui, assim, estava bem machucado. A manga não segurou quase nada. E ele conseguiu o atestado dele, que ele queria, mas passou todos os outros dias do curso com o braço enfaixado, a tipóia e tomando remédio. E ali eu vi que realmente não é bem assim, né, de 30 quilos ou tanto, mas vai muito mais da vontade que o cachorro tá de morder, né? A vontade que o cachorro tem de morder vale muito mais do que propriamente dito o peso do cachorro, né? Então aquilo ali já começou a abrir minha mente para a diferença entre teoria e prática, né? Foi uma coisa que me marcou logo no começo. Você citou o Malinois, você se especializou em algum cão, algum tipo de cão, ou em algum método que você possa, que você julgue? Eu me sinto um cara mais dos molossos, assim, né? Eu sou um cara que sempre teve cachorro molosso, seja fila, seja mastim. Então é um tipo de cão que eu gosto mais. Mas depois hoje eu tenho Malinois, né? E aí eu vim aprender um pouco mais sobre Malinois depois que eu comecei a me profissionalizar uns 10 anos atrás. Mas eu entendo que você tem que trabalhar de formas diferentes conforme os impulsos daquele cão, as características daquele cão. Cada cão pede um tipo de treino, né? Então, por exemplo, eu faço ao mesmo tempo que eu trabalho com cães de polícia na Secretaria de Justiça, eu trabalho com cães pet, cães residenciais, né? Cão de guarda residencial. Então, são perfis diferentes. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com molosso, a gente tem que entender que eles vão atuar dentro do impulso de agressão. Muitos desses cães têm muita defesa, mas tem pouca caça. Então, não adianta eu querer fazer uma base em caça para depois colocar a agressão. Eu preciso ir direto no que ele tem. Enquanto que alguns outros cães que só tem caça e não tem agressão, se eu for querer fazer, botar mais caça ainda, o cachorro nunca vai entrar em agressão e aí ele não vai fazer guarda, porque na guarda ele vai precisar da agressão. Então, não é tanto a raça, mas é tipo o perfil dos cães que a gente trabalha, que eu vou fazendo isso. Cara, eu acabei não falando, mas você é de Brasília, né? Lá, local de Brasília. Isso. E lá em Brasília, aí em Brasília tem um perfil de donos variado. Quanto isso influencia no seu trabalho? Influencia bastante. Eu acho que todos nós, adestradores, nós
sofremos muito a influência regional, né? Então, a gente tem, por exemplo, locais que tem muito Malinois, então aquele adestrador que atua naquela região, ele vai acabar sofrendo essa influência de cães pastores, né? Que tem bons impulsos de caça, alguns com bons impulsos de agressão, e tem locais que tem muito pitbull, os tatus, né? Que a gente chama. Então, esse tipo de cão pede também um tipo de trabalho específico, né? Eu tenho a sorte de que em Brasília tem muito tipo de cão. Então, geralmente nas casas mais ricas, assim, mansões que eu adestro, tem cães como, por exemplo, Alabai. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com Alabai, com essas raças diferentes, assim, presa canário, de boas linhagens. Enquanto que, ao mesmo tempo, tem os tatus nos bairros mais populares e tem os cães de polícia, né? Vou trabalhar mais com Malinois. Então, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com diversos tipos de cães, né? Acho bem legal isso. E como você define a sua linha de adestramento? Lembrando que, cara, o Lucão, ele é um cara que ele é conhecido por ser um bom adestrador, além de ser um bom comunicador, é muito bom adestrador, assim, em todas as áreas, né, do adestramento. Como você define a sua linha de adestramento? É mais baseado na liderança, repetição, leitura de comportamento? Como é que é a sua linha de adestramento, cara? Depende muito do caso que a gente está abordando, né? A gente tem, por exemplo, o método do forçamento, que é muito baseado na liderança, que não usa petisco, usa mais o carinho, o verbal, o elogio para reforçar, né? Eu posso usar essa linha de trabalho quando eu vejo que é um cão que precisa de mais liderança, é um cão que está muito dominante. O dono, às vezes, é um dono mais fraco, um dono que não está sabendo se impor. Aí eu trabalho com esse método. Quando eu quero, por exemplo, uma obediência de alto nível, que o cão faça várias coisas, mas que seja um cão proativo, com vontade de obedecer, aí eu uso mais o Nepopô, que é a linha do Márcio do Canil Escola, né? Que eu fui e sou aluno dele. Então, a maioria das vezes eu uso isso, que é um método que também é rápido. Então, por exemplo, se eu quero ensinar o cão aí para o canil sob comando, eu posso simplesmente pegar a guia e ir levando ele, forçando ele a entrar e aliviando a pressão, ou eu posso adicionar um outro prêmio dentro do canil, que isso vai facilitar meu trabalho, né? Então eu costumo fazer assim, mas existem casos de casos, né? O que eu não trabalho é o 100% positivo, não trabalho, a não ser a não ser na base, né? Quando eu vou ensinar o cão, eu ensino só com comida, sem pressão no cão, para ele se envolver no aprendizado. Mas assim que ele já sabe o que eu quero, aí ele precisa ter compromisso, ele precisa obedecer quando eu quero, não é só quando ele quer ou quando eu tenho alguma comida na mão, né? Aí a gente faz um trabalho. Geralmente eu trabalho muito com colar eletrônico ou com o colar de elos, né? Mas isso varia também. Por exemplo, na detecção eu uso o método das caixas, né? Mas também eu já usei outros métodos. Então depende um pouco do contexto, assim. Mas em geral, se for para definir, para não ficar em cima do muro, eu gosto bastante do Nepopô. Eu também fui, né, aluno do Márcio do Canil Escola, né? Popó para mim é incrível, cara. Mudou minha vida, assim. É. É incrível, sim, é maravilhoso. Tem uma pergunta que eu queria fazer, conversando com você agora, que dá fora do script, né? Que a gente pré-definiu das perguntas. Cara, você tá em Brasília, tem uma série de fatores aí e tal. Como é que fica o lance, por exemplo, né? Você falou de todos os métodos. Como é que fica o lance, por exemplo, de você, putz, até sumiu a palavra, de você, por exemplo, usar colar eletrônico, ou usar colar de elo. A galera pega muito no pé, ou é mais tranquilo aí, porque aqui em São Paulo é embaçado, viu, cara? Eu, assim, sob a pressão da sociedade, existe, mas não vejo como algo que atrapalhe o meu trabalho, né? Até porque eu trabalho muito, assim, ou dentro das casas, né? Eu não faço um trabalho outdoor, vamos dizer assim. Eu não faço passeio com o cão fora das casas, né? Eu vou dentro da casa e trabalho lá. E também trabalho dentro da Secretaria de Justiça, no canil lá próprio, para fazer o trabalho em ambientes confinados, né, de pessoas sentenciadas por crimes.
Então, nesses ambientes, a gente não tem essa pressão que muitos lugares têm. Mas existe um receio do próprio dono do cão, né? Mas isso aí é um trabalho de comunicação que eu faço com eles e mostrar que realmente aquilo não é um fio desencapado que eu vou encostar no cachorro da pessoa, né? Então eu coloco o colar em mim, eu uso o colar em mim, mostro para a pessoa, ensino ela a usar, né? E aí ela vê que realmente é uma coisa que não é violenta contra o cão, se souber usar. Mas se não souber usar qualquer material, você pode usar para fazer maldade, né? O que vai é o adestrador. Então, e é uma coisa que funciona muito bem, principalmente porque quando você corrige com a guia, o cão está visualmente entendendo que você é a causa da correção. Então, quando você não está no ambiente, ou quando você está num ambiente diferente, tipo, você está num cômodo e o cão está no outro, o cão se sente livre para fazer aquele comportamento ruim que você não quer que ele faça. E com o colar eletrônico, o cão entende menos isso. Ele não vincula tanto a sua presença com o uso do colar eletrônico. Então, ele acaba entendendo que é o comportamento dele que não deve ser daquela forma, né? Lembrando que eu uso o colar eletrônico muito mais como reforçador do que como punição, né? Então, se eu quero que o cão tenha mais vontade de morder a bola, a bolinha, aí eu vou ligar numa intensidade bem baixinha e na hora que ele morde a bola eu desligo. Isso vai passando uma mensagem para o cão que a bola é algo prazeroso, né? Então eu vou aumentando a vontade dele de fazer as coisas, ao invés de estar punindo ele com um P+, uma coisa assim. Cara, bacana. Esse trabalho de. Não é nem convencimento, é de levar, de desvendar, retirar o que a sociedade colocou sobre algumas ferramentas é muito importante, viu, cara? E você é um dos porta-vozes aí, é um dos caras mais legais de se assistir aí, viu? As lives do Lucão são muito legais, cara. Obrigado. Agora que a gente entendeu um pouco, sobre a sua caminhada, vamos seguir para o primeiro tema do nosso episódio de hoje, que é um dos mais comuns, né, da nossa sociedade, que é a ansiedade de separação. Lucão, para você, quais são os sinais claros de que um cão está com ansiedade de separação? É, um dos primeiros sinais, assim, é a agitação depois que a pessoa fecha a porta e se afasta, ela começa a ver que o cão já começa aquele chororô e às vezes a pessoa tem uma câmera em casa e consegue acompanhar que aquilo ali se prolonga ao longo do tempo, né? Outra coisa também comum é que ele começa a lamber as próprias patas, começa a morder o próprio rabo, começa a destruir muitas coisas em casa, né? Isso tudo é um sinal da ansiedade de separação, né? A gente estava falando do Orkut mais cedo. O Diego Jung, que era um cara muito participativo lá na comunidade, ele me passou uma ideia que eu achei muito bacana e guardei comigo para sempre, que é como começa essa ansiedade de separação. Muitas vezes começa, especialmente em áreas urbanas, quando a pessoa leva o filhotinho para passear, para brincar e solta. E aí o filhotinho começa a explorar o ambiente e quando ele se afasta muito do dono, o dono começa a ficar preocupado e começa a chamar ele desesperadamente. Vem, vem, volta, volta, volta. E o cãozinho volta e começa a entender que quando ele fica longe do dono, é perigoso. Isso vai sendo feito várias vezes. Toda vez que o filhote se afasta muito, o dono desespera e chama o filhote de volta. E o filhote fica com aquilo na cabeça, que quando ele está longe do dono é perigoso. Só que quando ele fica adulto, o que, que o dono faz? Fecha ele em casa e sai. E o cãozinho fica preso naquela sensação de perigo, né? E o pior, a pessoa começa a despedir do cão e reforçar isso no cão. O cão começa a ficar ansioso por causa da separação e o dono começa a dar carinho quando ele está ansioso, ou seja, ele está premiando a ansiedade do cão. Isso, repetidas vezes, vai agravando o problema até o ponto do cão precisar ser medicado, né? E aí, isso é um problema muito grave, muito comum nas áreas urbanas hoje em dia. Nas áreas rurais não acontece, porque a pessoa deixa o cachorro livre, né? Solto, né? Existe um perfil de cão mais propenso a esse tipo de problema? Alguns cães que têm que são os típicos cães de um dono só,
geralmente sofrem mais com isso. Mas normalmente, por exemplo, o bulldog inglês, o pincher, normalmente tem mais isso, aquele vínculo forte com uma pessoa da casa, né? E aí, quando essa pessoa sai, o cão sofre bastante. Mas isso é muito mais pelo vínculo excessivo e a falta de correção, a falta de educação do cão, do que propriamente de uma raça. Então, se você forma um vínculo muito forte com o cão, mas ao mesmo tempo não dá disciplina para ele, isso deixa a relação desbalanceada e isso pode acarretar na ansiedade de separação. A gente precisa trabalhar isso. Cara, muito bem falado, inclusive no começo você falou também, eu queria fazer a pergunta. Na tua visão, quais são as atitudes do dono que alimentam ou pioram, né, esse tipo de comportamento? A principal delas é essa de ficar se despedindo e dando carinho, porque uma coisa que as pessoas não entendem é que na espécie humana, o carinho, ele diminui a ansiedade, ele diminui a tristeza, ele diminui tudo isso. Mas no cão, ele aumenta. Então, o cão, todo carinho é um prêmio. Então, se o cão está com medo e recebe um carinho, ele vai ficar com mais medo. Se o cão está agressivo e recebe carinho, ele vai ficar mais agressivo. E se o cão está ansioso pela separação e recebe carinho, atenção, seja no olhar, seja verbal, seja na mão, o cão vai ficar muito mais ansioso. Então, isso é um problema. A pessoa e a própria pessoa tem um problema emocional de não se despedir do cão. Para ela é muito difícil não se despedir do cão, porque é uma relação social que ela desenvolveu entre humanos e ela não consegue se desvincular disso para uma outra espécie, que é a canina. Então, a pessoa tem dificuldade de não se despedir do cão, de sair sem falar com o cão, né? Mas a gente tem que fazer essa parte de psicologia do adestrador, né? De tentar convencer que vai ser melhor para o cão e criar atrativos alternativos para aquele cão, para que antes da pessoa sair, exista algo bom ali para o cachorro fazer. Então, brinquedos naturais, por exemplo, tipo chifre, casco, alguns tipos de ossos, ração espalhada no ambiente para que o cão vá farejando e vá comendo ali aquelas bolinhas. Não precisa ter ração, pode ser petisco. Criam distrações de maneira que o cão perde o dono, mas ele ganha outra coisa no lugar. Né? Agora, isso não pode ser feito quando o cão já está ansioso, tem que ser feito antes. Né? Eu digo assim: você vai servir os cascos quando o cão ainda não percebeu que você vai sair. Aí você distribui casco, chifre no ambiente, petiscos e tal, e depois você sai. Porque se você der isso quando o cão já está ansioso, já percebeu que você vai sair, ele vai ficar mais ansioso. Então vai piorar o problema. Cara, bacana. E aí a próxima pergunta, ela tem muito a ver com isso também. Quanto a ausência de rotina impacta nisso? Muitas vezes a pessoa não tem uma rotina, especialmente uma rotina produtiva mental com o cão, né? Então a pessoa não passeia com regularidade com o cão e não cria nenhum tipo de atração mental para o cão, né? Porque quando o tédio gera muita ansiedade, seja de separação, seja ou ansiedade em geral. Então, quando a pessoa faz alguns exercícios de obediência, aquilo é ótimo para o cão, porque é um entretenimento mental que vai desgastar, que vai drenar a energia do cão sem precisar gastar a energia física. Às vezes a pessoa quer gastar a energia do cão fisicamente, caminhando, só que o cão vai melhorando a performance dele no passeio, vai demorando mais para ficar cansado. E é uma corrida dos ratos, igual o ratinho na gaiola. Ele não tem condição de virar um ultramaratonista para controlar a ansiedade do malinois dele, por exemplo. Então é melhor ele fazer exercício de obediência que vão desafiar a mente do cão, que ali é como se fosse o cão estivesse fazendo uma prova de concurso público, um simulado de vestibular. Ele vai ficar muito cansado de tanto ficar focado e concentrado naquilo, e ele acaba ficando mais calmo. E aí, ao mesmo tempo, você consegue criar um enriquecimento ambiental, ou pode usar a caixa de transporte, que é uma toca que o cão veio preparado pela natureza para poder ficar tranquilo ali, e aí você pode colocar ele dentro da caixa de transporte com algum atrativo lá, e assim você consegue controlar melhor essa questão através da rotina, de um planejamento de rotina para o cão. Putz, cara, isso é incrível, né, mano? Enfim, vamos lá.
Como você estrutura um trabalho técnico para resolver esse quadro, cara? Eu acho que o principal é essa parte emocional do dono, né? O dono tem que entender que ele não vai poder mais ficar se despedindo do cachorro. Ele vai ter que entender que quando o cão faz alguma coisa de errado, ele vai ter que ter uma consequência daquilo ali. Isso é mais difícil. Existem alguns perfis de pessoas que são mais fáceis e outros que são mais difíceis. Dentro da minha experiência, uma pessoa, quanto mais a pessoa tem uma idade, ela vai ficando mais vó do cão e vai ficando mais difícil de trabalhar isso. Mas isso é muito da personalidade da pessoa. Tem pessoas que são mais de idade e conseguem ter pulso firme, né? E entender que ela não vai deixar de amar o cachorro dela. Ela só vai fazer isso de uma forma mais equilibrada. Porque a pessoa, muitas vezes, ela tem uma carência, não só uma carência de ser amada, mas uma carência de amar. E ela despeja tudo isso em cima do cachorro. E é uma responsabilidade grande para o cachorro. Ter que ser um filho para aquela pessoa, né? E isso gera muita ansiedade no cachorro. Então, o principal trabalho é esse, é de falar com a pessoa para ela entender o que ela tem que mudar e depois a gente vai fazer esse trabalho um pouco mais técnico, que é fazer um rodízio de brinquedos no ambiente para fazer aquecimento ambiental. O passeio vai ser um passeio estruturado e adequado, a rotina, a alimentação, os exercícios de obediência, tudo isso vem num conjunto que a gente vai fornecer para a pessoa para ela poder mudar a vida dela com o cão dela. E só para quebrar, né, eu queria que você me dissesse, esses exercícios, porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, e antes de eu falar com você, eu conversei com algumas pessoas, eh, e todas falaram a mesma coisa. Elas acreditam que exercício de adestramento tem que ser feito num longo prazo, assim. Aliás, num longo período. Qual seria o tempo gasto num dia da pessoa para fazer esse tipo de adestramento para cansar a cabeça do cão? Eu assim sigo aquela linha do Márcio do Canil Escola, que para você ter um melhor aproveitamento do cão, para você ter um alto rendimento, você tem que fracionar as sessões em sessões curtas, né? Então, por exemplo, com os meus cães, eu gosto de fazer pequenas sessões, às vezes de 5 minutos, ou às vezes eu chego para treinar, ele fez uma coisa espetacular, eu dou o prêmio todo e encerro ali. Então, foi 10 segundos que eu gastei. Mas para cansar o cão, como forma de drenar a energia, a gente vai treinando e vai vendo os sinais que o cão vai apresentando. Então, normalmente você vai ver que quando passa de 10 minutos, o cão já está bem cansado, já está com a lingona de fora, a boca bem aberta, já está perdendo a concentração, já começa a olhar para o lado, às vezes até deita. E normalmente é comum de falar, os donos virem falar comigo que depois que eu saio, os cachorros ficam dormindo aquele período todo. Tipo, eu faço um treino 8 horas da manhã, eu saio, o cão dorme até meio-dia. Eu faço um treino 2 horas, o cão dorme até 6 horas, por aí. É comum isso. Então, é treinar até o cão cansar. Isso vai, de certa maneira, vai trazer uma obediência que não é tão de alto nível, mas o dono de cão, ele não precisa de uma obediência de alto nível, ele precisa de um cão comportado em casa. Então, para isso, é treinar até o cão baixar muito o rendimento. Baixou o rendimento, a gente para e já está drenado o cão. Cara, é muito importante você falar isso, porque todas as pessoas com quem eu conversei antes de. Porque a gente tem que entrar no universo do dono de cão comum, né? Pra gente poder entender também a cabeça deles, né? E Uhum. todos acham que é mais de 1 hora por dia. Ah, eu não tenho todo esse tempo para dispor, né? Eu não tenho. E você falando agora, você desmistifica muito isso. Espero que essa mensagem seja passada para muitas pessoas, cara. Não, 10 minutos já é bastante. 10 minutos você já consegue fazer muita coisa. E isso, quando você faz todo dia, imagine isso multiplicado por várias semanas e vários meses. Em um ano, você faz treinamento para o cão vai faltar só fazer cafezinho, de tanta coisa que ele aprendeu, né? É só você ter a disciplina, autodisciplina de separar 10 minutinhos do seu dia, um pouquinho mais, né? Pra você dar uma caminhada também, né? Que também Uhum. é bom para você também, né? Exatamente. É, para você se dispor a esse tempo aí, já que você se predispôs a ter um animal também, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Cara, agora vamos seguir pro. Cara,
É o que todo mundo reclama, cara. É um comportamento péssimo, assim, que todas as pessoas com quem eu falei antes de falar com você reclamaram. Que é o cão que destrói tudo. É um comportamento destrutivo muito ruim, cara. Então, nessa gama de perguntas, eu queria começar a fazer de forma diferente, né? Como você diferencia se a destruição vem da ansiedade, da falta de estímulo ou da ausência de limites? É bem interessante. Isso aí a gente tem que analisar caso a caso, né? Porque, por exemplo, se o cão for um cão filhote, é esperado, não é desejado, mas é esperado que eventualmente ele vá destruir alguma coisa. Então, geralmente os cães até 1 ano de idade, eles têm um grau de atividade muito grande. E eles vão explorar o ambiente. E como eles não têm mão, eles vão explorar com a boca. Então, isso é uma coisa que a gente até espera, porque faz parte da evolução do cão. Se é um cão já adulto, que fica o dia inteiro sem atividade nenhuma, a gente já sabe que isso aí provavelmente vem do tédio. Mas pode ser um perfil individual daquele cão, por exemplo. Tem pitbulls e malinois que são muito destrutivos, mesmo na fase adulta, mesmo com enriquecimento ambiental. E aí a gente vai ter que puxar um pouco mais para a disciplina, porque a pessoa que não tem um controle mínimo do cão vai deixar o cão à vontade de fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, ele vai destruir tudo realmente. E aí, por exemplo, aí já o Nepopô, ele vai ser legal, mas o forçamento ele vai até ser melhor, porque vai dar uma controlada no cão. O cão vai começar a prestar mais atenção na atitude dele. Ele vai ficar olhando, ver o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. E isso, por si só, traz um pouco mais o cão para ser um cão mais centrado um pouco. Então, a destruição ela tem que ser vista sob diversas esferas. Primeira, da idade, a da raça também, porque, por exemplo, um mastim napolitano adulto destrutivo não é normal. Não é normal, não é comum. Então a gente vai ter que analisar o que é isso aí, né? E a gente precisa trabalhar com diversos aspectos. Então vai ter que ter um enriquecimento ambiental, vai ter que ter um adestramento, vai ter que ter a rotina, né? E principalmente vai ter que ter um espaço para o cão. Porque no momento que o cão está aprendendo a não destruir as coisas, se ele não tem um espaço seguro, você não tem como corrigir na hora. Então, por exemplo, se o cão não tem uma caixa de transporte, não tem um canil, como é que você vai à padaria e deixa o cão solto dentro de casa e quer que ele não destrua nada, né? Então, o cão tem que entender que toda vez que ele destruir alguma coisa, tem que ter uma consequência. Então, o cão precisa ter um espaço para que ele não consiga errar. Porque se ele errar e não tiver consequência, ele vai fazer mais vezes. Então, por exemplo, eu tenho uma Malinois aqui, tem um espaço que é específico para ele, para quando eu não puder supervisionar. Mas quando eu puder supervisionar, eu posso deixar ele solto no ambiente, porque eu estou ali controlando. Com o passar do tempo, o cão aprende que mexer nas coisas não é legal, ele vai aprendendo que é certo e que é errado. Porque na cabeça do cão, ele não entende que destruir um sapato é ruim, porque o dono vai ter que trabalhar mais e vai gastar mais dinheiro, e ele não entende nada disso. E para ele destruir um sapato ou destruir um chapéu, uma roupa do varal, é completamente diferente. Na nossa cabeça, tudo é destruição, tudo é prejuízo financeiro. Mas o cão não entende isso. Então você tem que corrigir quando for o sapato, quando for o varal, quando for o chinelo, tudo isso com paciência e tem que esperar o tempo para poder fazer isso aí. E então vamos lá, voltar, vamos tentar dissecar isso aí. O ambiente que o cão vive pode contribuir, né? Sim, espaço demais ou liberdade sem controle, você acha que contribui muito para isso? É, contribui. Tanto que um cão que a gente vai ter um cão, especificamente um cão que foi selecionado para trabalho, seja ele de que atividade for, seja caça, seja cão policial, se ele ficar solto no ambiente, sem supervisão, sem ter um momento para ele ficar quieto, isso fatalmente vai dar problema, né? Uma coisa que eu aprendi com o Tiago, português, nosso amigo lá, é que o cão precisa aprender momentos de calma e momentos de trabalho. Então, por exemplo, ele e muita gente na Europa usa a caixa de transporte para fazer isso. Então,
com as repetições, o cão vai entendendo que quando ele está na caixa de transporte, momento de descansar. Ele vai ficar lá descansando e a caixa de transporte não precisa ficar lá no quintal, pode ficar dentro de casa, ele acompanhando o movimento familiar, que vai ajudar ele a ficar mais calmo, olhando todo o movimento familiar, participando das relações sociais da família pela grade da caixa. E quando tirar da caixa, ele já vai gastar aquela energia fazendo uma sessãozinha de adestramento, pode fazer uma sessão de exercício, e aí depois ganha liberdade, e aí uma liberdade supervisionada no ambiente, e aí vai ser ótimo. Dá para fazer isso, com o colar eletrônico, inclusive. Porque quando o cão morde algo que não é para morder, eu consigo corrigir ele com o colar eletrônico, de uma forma não abusiva, e aí, com o passar do tempo, ele começa a entender que algumas coisas ele não pode e algumas coisas são próprias para morder, para brincar, para destruir, para fazer toda aquela interação com o dono, né? Caramba. E quais as ferramentas que você costuma aplicar nesses casos? Brinquedo, eu queria que você abrisse todas elas, né? Brinquedo, limitação de acesso, treino. Isso, todas essas. Quando eu falo de brinquedo, eu gosto de brinquedos naturais, feitos de animal, né? As pessoas vão, assim que compram um cachorro, adquirem um cachorro, elas vão no pet shop e compram um monte de brinquedo super colorido e Parece que super... compra para elas, né? Parece que tá É, comprando para ela, né? exatamente, porque os fabricantes já perceberam que quem paga o brinquedo é o dono e não o cachorro. Então, como nós somos animais muito visuais, os brinquedos são muito coloridos para chamar a nossa atenção, mas o cão não tem esse refino visual de tantas cores como nós primatas temos. Então, os cães vão separar aquilo ali por cheiro. E o cheiro mais atrativo é o cheiro que parece mais com a presa. Então, brinquedos feitos de casco, de chifre, de couro, de traqueia, de orelha, são muito mais atrativos. Traqueia e orelha eu uso um pouco menos porque ele acaba mais rápido, né? Mas também é válido. Se a pessoa tem dinheiro e tem disposição para comprar, pode comprar traqueia, orelha, que vai ser ótimo. O cão vai adorar. E aí é bom usar esses brinquedos em rodízio, né? Você não compra 5 brinquedos desses, joga no ambiente e deixa. Você compra, por exemplo, se tem 6, você deixa 3 e 3 guardados. Depois você vai trocando um a um. Pega o que está à disposição do cão e guarda, e pega o que está guardado e coloca à disposição. E vai fazendo isso em forma de rodízio para sempre ter uma nova atração. Então, o cão tem pouco tempo à disposição com cada brinquedo. Então, ele fica mais interessado a ficar explorando aqueles brinquedos. Agora, se eu coloco todos de uma vez e largo, perde o interesse. Cara, só um parênteses, né? Eu tinha um Mali, você falou isso aí, é interessante. Eu tinha um Mali e ele era vidrado em bolinha. E eu tinha um monte de bolinha. E aí eu guardava as bolinhas. E aí eu jogava uma pra ele brincar. Ele se cansava daquela bolinha. Aí eu jogava, era o mesmo brinquedo, só acho que tinha o chifre, porque eu comprava tudo igual. Acho que era o cheiro diferente, ele já se cansava e já queria outro, cara. É bem... Porque se alguma coisa que a gente usou depois volta, a gente tem aquela ideia de tipo assim, é aquilo que eu já tenho e tal, não tem graça. Mas os cães renovam, eles É, renovam aquilo ali. Só lembrando que bolinha de tênis tem que ser, se ela for de tênis, né? Não pode ficar com o cão sem supervisão, que alguns cães engolem, né? Aí tem que abrir a barriga e fazer cirurgia. Mas tem as bolinhas de látex que são densas, essas pode ficar um pouco mais com o é, cão. era essa que eu não gostava muito de treinar porque ela era mais pesada, então fazer treino de É, faro com ela era ruim, mas para brincar com ele no dia a dia, eu usava ela que era, inclusive ela era inteira, né? Ela era compacta, era maciça não tinha vazio dentro, era inteira de látex, podia morder, destruir e também era bem mais barato que a bolinha de tênis, né? dura mais. Esses de látex dura mais, mas é aquela coisa, né? Às vezes você joga a bolinha de látex, ela pega na parede e volta no focinho do cão, machuca o cão, né? Às vezes, a É. depender do tamanho dela. Então, tem que usar, mas tem que usar com parcimônia. Quando o dono encontra algo destruído, né? Ele chegou na casa dele, ele encontrou, sei lá, alguma coisa destruída. O que ele deve fazer ou não deve fazer? Ele não deve fazer nada, né? Porque o cão entende geralmente até 3 segundos, mais ou menos, de causa e consequência. Então, se ele saiu para trabalhar, deixou o cachorro solto,
sem caixa de transporte, sem canil, sem enriquecimento ambiental, sem ter feito nenhuma sessão de adestramento, sem ter passeado com o cão. Largou o cão lá. Claro que o cão vai fazer alguma coisa para fazer. Normalmente um cão filhote, ele vai destruir. E quando ele chega lá na casa dele, depois 11 horas da manhã, que seja, ou 18 horas, chega lá e vê estragado, se ele brigar com o cão, a única coisa que vai acontecer de aprendizado do cão é que o cão vai olhar para ele e falar, quando ele tem essa postura, ele me bate. É isso que ele vai aprender. O cachorro vai aprender. Quando ele chega com essa cara brava, ele vai brigar comigo. É isso que o cão aprende. E aí, depois o dono fala, depois o dono comenta, ele já sabe que fez coisa errada. Não, ele não sabe que fez coisa errada. O que ele sabe é que quando você faz uma cara de revoltado que o sofá está estragado, ele toma uma bronca, ele apanha, o que seja. Mas ele não sabe que é por causa do sofá que vai dar um prejuízo financeiro e o dono vai ficar bravo. Não, ele não sabe disso. Agora, quando o dono abre a porta e vê uma coisa estragada, o dono já faz alguma coisa do tipo assim, meu Deus. Aí o cachorro também faz, meu Deus, ele vai me brigar comigo. Então o cachorro aprende isso, o corporal da pessoa, que ele vai tomar uma bronca, mas ele não aprende que é por causa daquilo. Tanto que ele faz de novo, verdade? Então tem que pegar no flagra para poder corrigir e o cão aprender que não se deve fazer aquilo. Qual é o erro mais comum que os donos cometem nesse tipo de comportamento? Assim, depois que já aconteceu, é querer bater no cachorro, é querer brigar com o cachorro, porque o cachorro não vai aprender nada com aquilo ali, né? Mas o erro já começou antes, de ter dado liberdade para ele sem responsabilidade nenhuma, sem o cão estar preparado para aquilo. Mas tem gente que, por exemplo, quando o cachorro faz um cocô no lugar que não devia, aí o dono pega e põe a cara do cachorro no cocô, né? E aí o que o cachorro vai aprender com aquilo? Que toda vez que eu estou num ambiente que tem um cocô e tem o meu dono, ele vai querer esfregar minha cara lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cocô escondido, para ele não achar o cocô e esfregar minha cara. E esse escondido pode ser atrás da geladeira, pode ser debaixo da cama, pode ser em diversos lugares que o dono vai odiar que o cocô esteja lá, mas o cocô vai estar escondido. Ou ele vai fazer o cocô e vai comer o cocô. E é para desaparecer o cocô, para desaparecer o problema, né? Então, as pessoas não conseguem entender que tem um lapso temporal que o cão consegue absorver as coisas. Ele não consegue entender que uma coisa que ele fez de manhã, ele vai apanhar à tarde e vai ser por causa daquilo, né? Inclusive, eu tenho um curso só sobre necessidades fisiológicas online, que a gente explica tudo isso aí para eles. E eu preciso fazer, porque a minha grande falha é essa. Uhum. Vamos lá, cara. Pro último bloco da nossa conversa, é um problema que é praticamente unânime, que é o cão que arrasta no passeio. Um passeio acaba virando um arrastão. É muito ruim e é um dos comportamentos que eu mais odeio, inclusive, cara. Esse eu acho que é o pior pra mim, porque eu gosto muito de andar com cachorro. Gosto muito mesmo. Pra mim, o barato de ter cachorro é passear. É, Qual é a raiz desse comportamento do cão que puxa? Falta de liderança, é ansiedade, excesso de energia? Qual que é o problema? Inclusive, tem uma aula bônus sobre isso no curso de necessidades fisiológicas, justamente porque eu sei que esse é um problema muito comum. Então, já coloquei para poder ajudar mais a pessoa. O César Millan vai dizer que é falta de liderança, mas a única coisa que dois adestradores concordam é que um terceiro está errado, não é verdade? Então, cada adestrador vai ter a sua visão a respeito de qual é o problema. Mas eu tenho certeza que quase todos os adestradores concordam que peitoral não é feito para passear, né? Porque ele estimula o cão a tracionar. E o problema é que as pessoas, inclusive fiz um vídeo só sobre isso, um post só sobre isso no Instagram, que é justamente falando sobre isso, que as pessoas acham que o pescoço delas é igual ao pescoço do cachorro. Só que o pescoço humano é muito mais sensível que o pescoço do cachorro. Então, o que acontece é que a pessoa pensa que a coleira está incomodando. E nos primeiros passeios, o cachorro ainda não aprendeu que é desconfortável puxar, especialmente se a pessoa mantém a guia sempre esticada.
ela não pode manter a guia sempre esticada. Quando o cão estica a guia, seja na coleira, seja no colar de elos, você tem que trazer o cachorro para perto de você e folgar a guia, para ele entender que a guia folgada é melhor. Porque se o cachorro faz o passeio do começo ao fim com a guia esticada, puxando o pescoço, ele acostuma, ele acha que o passeio é aquilo, é incomodando mesmo. E ele não vai ter outra alternativa. Ele precisa ter o A e o B, ele precisa ter o branco e o preto, ele precisa ter o claro e o escuro. Ele precisa entender que a guia folgada é bom para ele. E aí, com o passar das repetições, dos passeios, o cão vai preferir a guia folgada. E quando ele prefere a guia folgada, ele começa a ficar mais perto do dono, porque ele vê que perto do dono a guia é folgada e não pressiona tanto o pescoço dele. Só que as pessoas não deixam o cão vivenciar essa experiência e aprender com ela. Então, nos primeiros passeios, que coloca o passeio com o pescoço, o cão tosse, porque às vezes dá uma pressãozinha na traqueia e o ato reflexo disso é o cão tossir. A pessoa desespera, porque ela acha que é como se fosse nela. E, meu Deus, a traqueia e vai machucar, eu vou comprar um peitoral. Aí coloca o peitoral. Aí sim fica muito confortável para o cão puxar. E isso vai fazer com que vire um hábito do cão ficar rastejando, arrastando e cheirando tudo. E isso não vai resolver o problema, vai agravar o problema. Assim como, por exemplo, tem dois caras discutindo num bar, querendo, brigando um com o outro. Os dois estão soltos. Ninguém separou a briga ainda. Eles estão ali discutindo. Quando chega alguém e põe a mão no peito e empurra para trás, aí os dois querem brigar. Aí os dois ficam mais querendo brigar. A mesma coisa com os cães. Quando vem a pressão no peito, o ato reflexo do cão é querer ir para frente, porque se está dando uma pressão para trás, ele quer ir para frente. E no passeio mais ainda, porque ele quer cheirar o que está ali na frente. O cocô do outro cachorro, o xixi. Então, o fato de dar pressão aqui faz com que o cão queira ir para frente. Então, peitoral, a melhor coisa que tem, a melhor função do peitoral é dar emprego para adestrador, porque a pessoa que usa peitoral, fatalmente ela vai precisar depois contratar um adestrador para tirar esse hábito. Sendo que ela poderia fazer isso de uma forma muito melhor, se ela usasse uma guia unificada. Se a pessoa coloca uma guia unificada no alto da cabeça do pescoço, perto da orelha, bem justa, bem fina, bem aqui em cima, o cachorro já começa a passear sem puxar. Os cachorros nunca vai puxar. Ou um colar de elos, que em alguns lugares chamam de enforcador, tem adestrador que odeia esse nome. Mas até porque não é para enforcar realmente o cachorro, né? Então, quando você usa o colar de elos ou a guia unificada bem alto, o cachorro já aprende que puxar é desconfortável. É para ser desconfortável mesmo. E aí o cão vai aprender que puxar é desconfortável. E aí, quando ele estiver do lado do dono, o dono dá um elogio, dá um petisco, dá carinho. Aí sim. Aí é rápido para tirar isso. Você pode usar até o colar eletrônico. Quando o cão puxa, o colar liga. Quando o cão está com a guia frouxa, o colar desliga. É bem rápido para poder tirar isso aí. Não tem muita dificuldade, não. O peitoral usado melhor é para proteção, né? Porque aí a gente quer que o cão puxe mesmo. O cão puxe com tudo. Cara, até vou fazer um adendo aí, queria que você comentasse sobre. Eu acredito que todos esses problemas que vive. Só um exemplo, tá? Eu moro em São Paulo e algumas vezes, para enriquecimento ambiental, não sempre, mas para. Quando eu estou perto de fazer um BH, alguma coisa assim, o que que eu faço? Eu levo meus cães na Avenida Paulista, que domingo ela é fechada e tem todo tipo de gente, aquela bagunça, né? É, E, infelizmente, se você tem que andar com cachorro grande, você tem que andar com a focinheira, porque eu acredito que os outros não tem nada, as outras pessoas não tem nada a ver com meus cães, com a minha vida, então é meio que respeito, né? E colar de elo, enforcador, tal. Cara, é um monte de gente sem noção querendo vir colocar a mão no cachorro, querendo ver, falar pra mim que enforcador faz mal, tem que colocar o peitoral, e aí você tenta explicar e você é mal visto. E com o tempo eu fui percebendo que isso é um problema geracional, cara. É uma geração hoje que acredita, e é isso que eu acho que é o grande problema da sinofilia brasileira. Acho que é o mundial, mas a gente está no Brasil,
que é revisitar alguns conceitos antigos de que o cachorro é cachorro e não é gente, cara. É, como você bem disse, o colar de elo, ele tem que estar no lugar certo, ele não pode estar perto da patela, dos ombros, senão ele não sente nada, então ele acaba perdendo eficácia. Eu, muitas vezes, eu também eu sou meio pai de cachorro, sabe? Muitas vezes eu começo com o colar de elo, depois quando o cachorro já tá melhor, eu já travo o colar de elo, depois eu fico no colar normal, né? É, que ele Uhum. já tá treinado, Não precisa. mas isso impacta muito o visual da geração contemporânea. E o que que você acha disso tudo, cara? Antes da gente entrar para as outras perguntas, cara. É verdade, eu concordo com tudo que você falou aí, porque realmente é um problema muito mais de geração e de como a gente vê situações de desconforto e de dificuldade na vida, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade em que ninguém pode se ofender com nada, em que qualquer coisa que você diga, se desagradar alguém, você é extremamente criticado, né? E quando a gente começa a tratar um cachorro como se fosse um bebê humano, quem sofre, na verdade, quem mais sofre é o próprio cachorro. Porque uma criança mimada, quando ela chega na fase adulta, ela vai se deparar com a vida e a vida não vai mimar ela e vai gerar um monte de frustrações. E a pessoa não foi preparada para lidar com frustrações na fase adulta. Ela vai sofrer muito mais do que aqueles que sofreram essas frustrações desde a infância e aprendeu a lidar com elas. E com os cães é a mesma coisa, porque eventualmente o cão, quando ele crescer, ele vai precisar ser frustrado, ele vai precisar ser tolhido em algumas coisas, porque ele não vai poder fazer cocô e xixi onde ele quer, na hora que ele quer, ele não vai poder atacar o cachorro que ele quer na hora que ele quer, não vai poder ficar mordendo as pessoas na rua, né? Então a gente tem esse problema, porque um bebê humano, a gente não educa, a gente só cuida e dá tudo que ele quer na hora que ele quer. E é mais ou menos isso que o cão vem fazendo na sociedade atual. Ele vem substituindo bebês humanos. Os cães hoje são tipo um bebê reborn, em que a pessoa sacia a própria carência de amar sem dar limite nenhum. Então você vê muitos cães obesos, super mal educados, e a pessoa não aceita sequer uma crítica a respeito disso. Vou te dar um exemplo sobre cães que viajam na parte de cima do avião. Recentemente eu comentei num post no Instagram que eu achava temerário que vários cães fossem na parte de cima, junto com os passageiros, sem estarem preparados para isso, em termos de educação. E eu fui criticado até por uma adestradora que achava que não. Eu acho que ela não entendeu o que eu falei, mas você pode ter vários cães viajando junto com passageiros, desde que sejam educados, né? Porque ninguém é obrigado, como você mesmo diz. Eu amo cães, mas eu entendo quem não ama, eu entendo quem tem medo, e eu preciso respeitar essas pessoas. Eu acho que os cães vão ser mais inseridos na vida da sociedade se eles forem mais educados. Então, esse é um problema realmente, as pessoas tratarem os cães como bebês e não como uma outra espécie que tem necessidades distintas de um bebê humano. E são os cães que vão sofrer no final das contas. Porque depois o cão fica frustrado, fica super ansioso, cheio de problema, e a culpa é de quem cuidou, a culpa é de quem criou ele assim. E o problema é que essa pessoa não assume sua falha, né? Uhum. Vamos pegar esse gancho que você me deu aqui agora, maravilhoso, e vamos voltar ao assunto dos cães que puxam no passeio. Existe uma diferença entre o filhote que está aprendendo e o adulto já viciado nesse hábito? Total, com certeza. Um cão que já puxou 100 vezes, 200 vezes no passeio, ele já tem um condicionamento para aquilo. Então ele precisa ser contra-condicionado, ele tem que reaprender aquilo ali. Enquanto que um filhote, ele precisa primeiro aprender a andar na guia, e isso se faz em casa antes de passear. Então, às vezes, a pessoa começa a colocar coleira e guia no cão, quando ele já tem as 3 vacinas ou 4, e pode sair, mas a pessoa já devia ter feito isso antes. Então, quando é um filhotinho, a gente já coloca guia e coleira no cão e começa a passear dentro de casa com ele,
para o cão entender como é que é essa conexão via pescoço, né? E durante esse pequeno passeio dentro de casa, toda vez que o cão chega perto do condutor, do dono dele, ele ganha um prêmio, ele ganha carinho. Então, naturalmente, ele começa a entender que quando ele está na guia, é melhor ele ficar perto. Isso já prepara ele para não puxar, né? Enquanto que se você fizer isso com um cão adulto que não passeou, quando você coloca a guia e a coleira, o cachorro pula e tenta se matar, e fica louco, porque não é acostumado com aquilo ali. É muito comum, às vezes eu faço trabalho também com cães, às vezes em fazenda, cães que nunca usaram a guia. Quando coloca a guia, o cachorro fica doido, pensando que está sendo violentado. Então, quando o cão é filhote, a gente faz esses pequenos passeios dentro de casa. Quando vai fazer a mesma coisa na rua, o cão já sabe, então é bem mais fácil de a gente poder trabalhar. Cara, muito bom essa aí que você falou agora. E já aproveitando, qual é o seu posicionamento? Isso é meio polêmico, hein? Qual é o seu posicionamento em relação ao uso de equipamentos como guia unificada, enforcador e cabresto? E desses aí, o que eu não acho interessante é o cabresto, né? Porque muitas vezes o que acontece é que o cão ele não vai deixar de puxar propriamente dito, só que ele vai começar a puxar com o corpo torto. Então ele começa a passear meio de lado assim, porque ele começa a querer arrastar a pessoa pela frente, né? Isso, o cabresto, na verdade, é só uma tentativa de fazer com que o cão não puxe sem causar desconforto ao cão, né? Dentro daquela visão que o dono tem de não querer causar desconforto hora nenhuma no cachorro, não querer contrariar o cachorro hora nenhuma. E o problema está nessa visão, nesse paradigma é que é o problema. E o cabresto vem querer saciar isso, só que ele não resolve o problema. O único problema que ele resolve é de quem vende ele, né? Que resolve um problema financeiro dele. Então a pessoa precisa encarar o problema de que ele vai ter que causar um desconforto no cão, eventualmente, e educar, não tem outro caminho, né? A verdade é essa. E qual seria um passo a passo básico para o dono que quer seguir, que pode seguir para treinar o seu cão a andar do seu lado? Um passo a passo básicozinho, assim. Se o cão for filhote, fazer esse pequeno treino com o cão filhote, então colocar a guia unificada no filhote, não precisa estar tão justa quando for fazer o passeio dentro de casa. Toda vez que o cão chegar perto dele, ganha um prêmio. E o dono vai se movimentar numa área pequena. Então, por exemplo, pode começar a fazer esse pequeno passeio dentro de um quarto. Então, dentro de um quarto, ele vai ficar se movimentando dentro do quarto e toda vez que o filhote anda na direção dele, a pessoa fala ok e dá um petisquinho para ele, aproveitando que o filhote tem bom apetite, né? Então, a refeição do dia pode ser servida fazendo isso. Se ele faz isso um mês, já é mais do que suficiente para ele progredir, fazer no quintal e quando ele estiver com as vacinas todas, ele começa a fazer na frente da casa. E quando o filhote faz os primeiros passeios, é comum que o filhote se sinta um pouco inseguro e intimidado com o ambiente novo. Isso vai facilitar com que o cão, pela própria insegurança, queira ficar perto do dono. E isso já vai fazer com que o treino seja fácil nas primeiras vezes. Agora, se a pessoa tem um cão que já puxa, a primeira coisa é colocar um material adequado, uma guia unificada ou um colar de elos. Depois ele vai treinar isso dentro de casa, depois ele vai fazer a transição para a calçada. Então ele pode, na hora de sair com o cão pelo portão pequeno, ele vai colocar o cão sentado e o cão vai ter que esperar para poder controlar a ansiedade que faz ele puxar. Quando ele estiver sentado e calmo, o cão fala ok, e aí ele sai para a calçada e faz um mini passeio na calçada. Toda vez que ele puxar, ele recebe uma força oposta e quando ele estiver perto, ele recebe um prêmio. Tem um exercício que chama barata tonta, que o pessoal faz aí tradicionalmente, que é o cão puxa para cá, você anda para lá. O cão puxa para lá, você anda para cá. Normalmente o dono não tem paciência de fazer isso, tá? Mas funciona. Se a pessoa tiver paciência, ele funciona. Agora tem que ter paciência ao longo do tempo, né? A pessoa não adianta querer achar que fez isso 3 vezes, 3 dias e virar para mim e falar, não está funcionando, que é uma coisa que acontece. A pessoa às vezes vê isso aí na internet, treina e me fala, ó, eu fiz isso aqui, não está funcionando. Não está funcionando ainda, né? A pessoa precisa fazer isso aí, né? Lembrando que quanto mais forte e mais duro psicologicamente o cão for, mais vai ter que ser a correção dele, seja na unificada, seja no colar de elo, seja no eletrônico.
Então, um cachorro que, por exemplo, é pequenininho, eu não vou precisar fazer uma correção forte. O mero desconforto dele mesmo puxar já vai ser a correção. Agora, você tem um pitbull de 30 quilos, aí realmente você vai precisar de um pouco mais de energia. Então, essa um pouquinho as dicas que eu posso dar. E sempre que sair, pessoal, sai com paz de espírito, entendeu? Você tá saindo com o seu cão, e tudo de energia que você tiver vai passar para ele. Você sai, isso eu já fiz também. Você sai bravo com as coisas da vida e desconta no seu cachorro. E aí já vai tudo pro brejo, viu? E não antecipar o passeio, né? Tem muita gente que fica com o cachorro, vamos passear, vamos passear. O É, cachorro fica doido, 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 e essa loucura converte em puxão. Então vai sair com o cachorro, sai calmo também. Pode até pegar a guia algumas vezes e não passear com o cão, para desvincular um pouco do material com o passeio. Pode pegar a guia e frustra ele não passeando. Pega a guia e frustra ele. Depois ele vai entender que toda vez que você pega na guia, não necessariamente ele vai passear. Então ele já sai um pouco mais frustrado e mais calmo. Isso ajuda ele a não puxar tanto. quanto tempo em média leva para corrigir esse comportamento, já que a gente começou a falar de tempo? Quanto tempo em média, mais ou menos? Eu sei que depende de raça, depende de indivíduo, mas quanto tempo em média leva para a gente corrigir esse comportamento? Depende basicamente de duas coisas. A primeira é de quantas vezes esse cão passeou puxando. Quanto mais vezes ele tiver passeado puxando, mais tempo vai demorar para ele voltar a não puxar, né? E depende muito da atitude do dono. Se o dono seguir exatamente o que o adestrador propõe, vai mais rápido. Se ele ficar resistente e não fazer direitinho, vai demorar mais. Outra coisa que também pode ser é, por exemplo, o cão passeou 100, 200 vezes puxando e está com energia muito alta. A pessoa que está com ele na guia vai precisar de muito mais energia para poder corrigir isso aí, na verdade. Se é um cão forte, se é um cão pescoçudo, vai demorar muito mais também, tá? Se ele não usa eletrônico, vai demorar mais ainda. Tem uma coisa que as pessoas sempre acham que quando o cachorro é mais velho, ele vai demorar a aprender mais, mas isso não tem a ver, né? O cachorro mais velho, ele aprende. A questão é o condicionamento do cão, né? E se eu puder usar mais energia, o cão aprende mais fácil. Então, se eu corrigir ele com um pouquinho mais de energia, ele vai aprender um pouco mais fácil. Então, eu digo assim, se o cão for meu e eu vou ser bem disciplinado na aplicação das técnicas, 2 treinos ele para de puxar. Um dono comum de uma senhorinha de mais idade que enxerga o cachorro como um bebê e o cachorro puxou a vida toda, aí vai demorar 2 meses, 3 meses, por aí, para ele poder parar de puxar. Nesse caso aí, só da senhorinha ver você dando um pequeno tranco no pescoço do cachorro, ela já fica. O dono já fica totalmente frustrado, né? O impacto emocional do tranco é maior no dono do que no cão, né? É, é. Qual é o maior erro, voltando ao assunto, qual é o maior erro que os donos cometem na hora do passeio? Não tô falando deles que tá tentando arrumar o puxão, mas no passeio no geral, qual é o maior erro que o cara comete? Um dos grandes erros é manter a guia esticada e fazer uma força fraca. Você faz justamente essa sensação que o cão tem de tipo assim, eu estou perdendo, o cheiro está aqui, eu quero cheirar e o dono faz uma pequena força para tirar o cão, mas ele nem afasta o cão e nem corrige o cão. Fica naquela força que faz aumentar a vontade do cão. Isso aí a gente usa em cães de detecção, para aumentar a vontade do cão. Tem um ponto, coloca aqui um ponto com um narcótico, e o cão chega aqui, tá doido para ganhar o prêmio. Quando ele chega aqui, eu puxo ele para trás um pouquinho para gerar mais vontade dele vir com mais vontade. Quando ele vem com mais vontade, eu premio ele com essa emoção de mais vontade. É isso que o dono faz sem saber. Então, o cachorro vê ali um xixi, um cocô, algo interessante, ele quer cheirar, o dono puxa só um pouquinho para não gerar muito desconforto. Esse pouquinho que o dono puxa aumenta a vontade dele querer mais, especialmente se depois que ele puxa só um pouquinho, o dono desiste. Ah, então vai lá, pode cheirar. Aí ele, pum,
que o cachorro aprendeu? Que se eu insistir, eu consigo. Então o cão vai puxar mais ainda. Então a pessoa tem que ser consistente na correção. O ideal é ele dar um tranco seco e folgar a guia. Tranco seco e folgar a guia. Se ele deixar a guia ficar esticada, ele aumenta a vantagem do cão a puxar. Incrível, cara. Pô, você fala muito bem, você explica muito bem Obrigado, os meu amigo. detalhezinhos, é bacana demais. Pra gente encerrar, vamos lá, e na verdade não é encerrar, pra gente concluir todo esse papo, né? Esses três comportamentos, né? Ansiedade de destruição, ansiedade de separação, destruição e puxão no passeio, o que eles têm em comum? O que conecta eles? Essa é uma pergunta interessante, viu, Pablo? Porque a gente pode fazer uma série de reflexões a respeito disso, né? Talvez a base comum que esteja por trás desse comportamento é algo que você mesmo falou, né? Que é o comportamento humano geracional, né? Da nossa própria geração. Porque geralmente o cão que puxa, é comum o cão que puxa e é ansioso. É bem comum o combo da má educação, assim, especialmente eu percebo em grandes áreas urbanas verticalizadas, né? Eu vejo muito isso. Cães de apartamento geralmente tem isso, porque o vínculo forte de estar ali dentro do apartamento e não ter um quintal para o cão explorar, e o cão, quando vai fazer o passeio, é um passeio também pelo o mesmo tipo de dono, que dá um vínculo excessivo sem correção nenhuma, é o mesmo dono que não quer dar desconforto no cão e por isso compra um peitoral, que faz o cão puxar, e é o mesmo dono que não quer contrariar o cão e deixa ele à vontade para destruir as coisas, que não quer corrigir o cão, que não quer contrariar o cão. Então, por trás de todos esses problemas, creio eu que é a personalidade típica dessa geração atual, né? Com o É, cão. que, que é uma geração que. Eu sou um pouquinho mais velho, então eu posso dizer com uma análise mais crítica. É uma geração que está muito ocupada e se sente culpada por não ter tempo de andar com seu cão, por não ter espaço, e aí acaba mimando. É a mesma coisa que com o filho, né? Com o filho é a mesma coisa. Você coloca o filho no karatê, você coloca o filho no inglês, você coloca o filho em tudo, mas você não tem tempo para passar um valor para ele que seja importante. Eu acredito que seja muito geracional mesmo, né? Meu pai nunca precisaria, por exemplo, meu pai daquele jeito dele, nenhum cachorro puxava com ele, né? Verdade, meu amigo. Você trouxe um grau de profundidade muito maior para a nossa conversa sobre cães, né? Verdade. Vamos lá. Qual é o papel? Olha lá, essa é uma pergunta que ela é simples, mas eu pensei muito nela. Qual é o papel da rotina, da firmeza e da presença do dono do dono, né, no sucesso do adestramento? É total, total. Realmente, isso aí tem a total conexão com isso aí que você está falando do processo geracional, né? De todas as coisas que envolvem a relação do homem com o cão. Realmente, isso aí é a base, porque a gente precisa da rotina, a gente precisa da disciplina e precisa do envolvimento para mudar, né? E aí, dentro desse princípio que você está falando, bem legal, assim, sobre as relações humanas, acontece também com o cão do dono do cão terceirizar a educação do cão, assim como ele terceiriza a educação do filho. Né? Então, às vezes, ele manda para a escola, o filho está dando problema na escola, e aí ele acha que a culpa é da professora, do professor que não educou o filho dele, mas na verdade a educação tem que ser feita em casa, né? Onde se coloca os valores, como você bem falou. E a mesma coisa é com o cão. A pessoa contrata o adestrador e quer que o cão meio que aprenda português e seja educado com qualquer um a qualquer hora, porque o adestrador vai lá 2 vezes por semana e passa ali meia hora, 20 minutos com o cão. E não é bem isso, a pessoa tem que se envolver com o cão. A maioria dos donos não percebe que, na verdade, quem vai adestrar o cão é ela mesma, não sou eu. Na verdade, isso pode parecer que eu estou jogando a responsabilidade no dono ou me eximindo da responsabilidade com o meu trabalho como adestrador, mas não é. Porque se eu quero um cão educado, meu mesmo, realmente eu vou ter que me envolver com o processo, vou ter que aprender, vou ter que
participar de tudo aquilo. Realmente é bem isso. Para quem está ouvindo agora nosso bate-papo e passa por isso, está passando por isso nesse momento, qual seria o conselho mais direto e prático que você daria para essa pessoa que está sofrendo com isso? Eu acho que se ela começar a mudar um pouco o prisma dela, o paradigma dela a respeito do que é um cão, como ela tem que se relacionar com o cão, todo o resto vem mais fácil em decorrência disso. Então, a pessoa tem que entender que o cão ser contrariado faz parte da educação do cão, assim como é com a educação do filho, né? E só que o filho ele pode ser contrariado só verbalmente, né? Enquanto o cão essa relação não é tão linguística, né? Porque a parte verbal é muito típica da nossa espécie. Nós deixamos alguém feliz ou triste tal como que a gente fala, mas os cães não são assim. A forma dele se relacionar com outros animais é muito mais física e de postura, né? Então, o cão se comunica com o outro tocando com os dentes ou mudando a postura, seja mostrando os dentes, arrepiando o pelo, baixando a silhueta, escondendo o rabo. Então, a gente tem que lembrar que a comunicação com os cães ela é diferente. Então, quando eu vou corrigir algum problema, por exemplo, com o meu filho, eu posso falar com ele que aquilo foi errado e ele assimilar. Com o cão não vai ser assim. Não adianta eu brigar com o cão, porque o cão não vai entender aquilo ali como algo aversivo. É igual aquela bronca de vó, que nada acontece. A avó só fica falando e o neto entende que não tem consequência nenhuma. E o cachorro também entende que não tem consequência nenhuma você ficar bravo. Então ele precisa ter algo como consequência que mude o ambiente dele, seja ele ficando privado da liberdade, seja ele ficando privado de continuar com aquilo que ele está fazendo. Então, uma correção na guia seria terrível para a gente, porque tem todo um outro contexto de humilhação social, tem todo um contexto histórico de pessoas que já foram acorrentadas, você não quer ficar comparado com elas, mas os cães não têm nada disso, eles são simples. Então, se o cão está fazendo algo de errado, você cutuca ele e fala, ei, para com isso, ele entende esse cutucão e consegue assimilar melhor. A pessoa precisa entender que a educação passa por tocar no cão. Isso não é violento, isso não precisa ser abusivo, e que o cão é que vai nos dizer se ele está se sentindo mal ou não. O cão diz para a gente. Então, por exemplo, eu corrijo cães pontualmente em algumas situações que em 5 segundos o cão está novamente super feliz comigo, nós estamos fazendo outra coisa que a gente está se divertindo junto. O cão não é rancoroso, ele tem valores melhores que muita gente. Então o cachorro consegue lidar bem com frustração, com correção, ele não fica pensando, meu Deus, eu estou sendo humilhado, o que os outros cachorros da vizinhança vão pensar se estão vendo? Então o cachorro consegue levar melhor uma correção. E a pessoa não entende isso. Quando a pessoa entende isso, todo o resto ela consegue desenvolver melhor, bastando ver técnicas, e muitas vezes está disponível no YouTube de graça, né? Sim. Cara, Lucão, meu, muito obrigado por esse passeio técnico que você deu aí para nós. Foi uma resenha muito técnica, muito boa, um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. Para quem vive com um cão de verdade, né? Para quem quer viver com seu cão de verdade, não ter um filho de quatro patas. Foi maravilhoso esse bate-papo aí, cara. Eu queria muito te agradecer pela oportunidade. Eu sei que você é um cara super atarefado, a gente tá tentando gravar já há um tempo. Então eu queria muito agradecer a você por esse papo aí, simples e muito profundo, né, cara? Muito obrigado mesmo. Eu queria também te agradecer, finalmente saiu, né, nosso bate-papo. Eu trabalho mais que cavalo emprestado, então demorou um pouquinho para sair. E às vezes, quando eu conseguia também, você também tem suas coisas para fazer, mas eu gostei bastante, me senti feliz de ter tentado contribuir com alguém que está assistindo ali e começar a colocar em prática. Quem quiser aprender mais, só ir lá no Canis Lucas, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok. Tem mais dicas lá. Tem os nossos cursos. Em breve vou lançar um curso só sobre guarda, para o pessoal que gosta muito de cachorro bravo. E te agradeço demais, viu, Pablo?
Fico feliz demais, me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado para participar aqui. Estou muito feliz de ter participado desse nosso bate-papo. Valeu, cara. E claro, eu queria agradecer também a Vet Growth, né, que apoia a Resenha Canina, que sempre e nasceu para fortalecer o cão de trabalho, o cão de proteção, o cão de desempenho esportivo. Se você quiser conhecer os produtos aí da Vet Growth, tá embaixo aí, o link tá na descrição aí, cara. Esse foi. Já usou Vet Growth, Lucão? Não, mas vou clicar no link aí para dar uma olhada É, nos produtos. pensa no negócio que parece mágica, cara. O massa, É um suplemento alimentar, né? Ele não é bomba, cara. Como vê escrito, como ele é um produto americano e não tem nada chinês lá. E agora não sei como vai ficar, né, com esse negócio do tarifaço, mas cara, vem escrito anabolic, mas não é anabolizante, gente. É um suplemento aditivo alimentar, cara. se Entendeu? fosse eu ia tomar, mas como não é, eu vou dar para os cachorros. Meu filho fala que eu tenho que tomar, cara, que eu tô gordo. Cara, rapaziada, esse foi mais um episódio do Resenha Canina. Se fez sentido pra você, por favor, compartilha, dá um like, se você puder hypar pra gente ranquear melhor o vídeo. E é isso aí. Até a próxima aí, rapaziada. Valeu!